Eu confesso que há um ano atrás, quando nós abordamos esse tema, algo ficou de lição para mim. Até por dividir esse tema com meu pai tem 89 anos, e ele falou algumas vezes depois disso, ele disse hábitos. Como a gente se habitua a algumas coisas que prejudicam até na terceira idade. Mas também falamos então do privilégio de algumas coisas que também nos acompanham. O tema, ele é de fato importante. O poder do hábito. Nós falamos isso há um ano atrás, mas agora mude outros hábitos, porque tem mais coisa do que apenas os temas do ano passado. E entre outros nós queremos falar então sobre amor. Desde a série do final do ano passado, isso tem me acompanhado e transformado algumas coisas. Outras coisas eu sinto ainda que sou aprendiz, e outras coisas talvez só fiquei na tentativa. Mas o que seria um hábito? Um hábito seria algo, um piloto automático. Aquilo que fazemos simplesmente porque aprendemos assim. Uma pessoa pode se tornar senil, perder a consciência, mas o seu aprendizado foi adequado, agradável, educado, essa pessoa continuará tendo certamente 40% das suas atitudes de um modo adequado. Nosso cérebro age e reage até 40% movido pelos hábitos, pois são caminhos mais fáceis, tipo a lei do menor esforço. Quer dizer, até 40% que nós fazemos é no piloto automático. O cérebro entende que é um caminho mais simples e então isso funciona com menor esforço. A partir desses 40%, eu diria assim, é muito importante a gente levar a sério essa questão dos hábitos. E principalmente se nós temos crianças pequenas, pessoal, isso é fundamental. Ensinar uma criança cedinho a escovar os dentes, por exemplo. Comer um pouco de verdura. Não precisa dar um pratão de verdura. Deixa ela comer o que ela gosta, mas diz, olha, você também vai te comer isso aqui. Um pouquinho sim, depois você pode comer o resto. Esses pequenos ensinamentos, ajudar a fazer a cama, fazer pequenas tarefas. Não dê logo uma tarefa enorme que ela vai cansar nos primeiros 2 minutos. Mas pequena tarefa, varrer um pouquinho contigo a casa. Se ela disser, ai pai, estou cansado. Muito obrigado, amanhã tu me ajuda de novo. E são pequenos hábitos de envolvimento nas tarefas de lavar uma louça. No fundo, se os pais soubessem como eles estão fazendo bem para essa criança, e na contrapartida como eles estão fazendo mal para essa criança, se eles poupam e privam seus filhos o tempo todo. Não é 8 nem 80, não precisamos abusar, não precisamos oprimir uma criança, mas deixar ela sem esses pequenos hábitos de serviço, de parceria, de companhia, hábitos de saber economizar um pouquinho, saber que R$10 tem um custo, alguém trabalhou por isso, isso não cresce em árvores. Tudo isso são pequenos hábitos que vão ajudar depois ao longo da vida. Mas principalmente, nós chegamos a ver isso, eu lembro no ano passado, mas isso mais uma vez, isso mexeu comigo, hábitos. Até quando a pessoa depois estiver senil, essa demência típica da terceira idade que pode acontecer, até com Alzheimer, quando já não tem mais nem consciência, mas se ela teve bons hábitos, essa pessoa será uma pessoa agradável, inclusive no seu piloto automático da sua enfermidade. Eu sempre lembro aqui de uma senhorinha da nossa oase, aliás, do grupo Terceira Idade, ela participou, é uma da coordenadora, ela participou de uma palestra sobre terceira idade. E aí, entre outros, falaram como a gente é, como a gente fica e como a gente se torna também no final da nossa vida. E aí essa senhorinha, ela perguntou para a palestrante, por que alguns idosos se tornam pessoas tão chatas na terceira idade? Enquanto tem umas que são uma uva de agradável, de parceiras, sensíveis. E aí a palestrante disse, elas não se tornam chatas. Elas sempre foram chatas.
Cara, isso é assim. Se você tem o hábito de ser chato hoje, infelizmente, está na hora de mudar. Se você é bocudo, fala palavrão, se você é grosso, é magoadinho, sempre fica nhenhenhenhé, isso é um hábito, piloto automático. Amanhã depois seremos eternamente assim. E não precisamos estranhar se de repente não temos mais amigos, a família não aguenta, os filhos vão embora, não ficam com a gente. É verdade. Que Deus nos ajude. Mas não para por aqui. Mas por que existem hábitos tão complicados? Por que é tão difícil para nós, como seres humanos, conviver uns com os outros? Porque temos que lutar tanto com todo mundo, ir para a guerra, ferir uns aos outros, processar uns aos outros, dizer coisas tão terríveis uns dos outros. Essa frase vem de Rob Bell. Por quê? Porque se nós somos, na verdade, tão próximos como seres humanos, onde diante de uma fome, diante de uma dor, ou diante de uma criança que está na UTI, nós sentimos exatamente a mesma dor, se é pobre, é rico, se é chinês, se é africano, se é americano ou alemão. Se o nosso filhinho estiver na UTI de um hospital, a dor em todos os continentes, ela é exatamente a mesma. Nós somos tão humanos quando falta comida na mesa, tão humanos quando o casamento está em crise, quando somos traídos. Nós somos tão humanos, a dor também do desemprego. Nós somos tão absolutamente parecidos e somos capazes de nos mutilarmos, matarmos. Nós somos capazes de politicamente criarmos abismos ideológicos. Nós somos capazes de, através de guerras tribais, através de guerras das nações, nós somos capazes de matar pessoas. Basta lembrarmos as duas grandes guerras. A primeira levou 9 milhões de pessoas. Você consegue imaginar que são 9 milhões de pessoas? A segunda grande guerra levou 47 milhões de pessoas. O que tem com a nossa raça? Que os nossos hábitos continuam sendo tão altamente prejudiciais. Nós queremos ver um vídeo. I'm proud to be English. My family have served and we've defended this country and we've been to war for this country. I'm really patriotic about Bangladesh. Well, I am 100% Icelandic, yeah, definitely. This is a Kurdish wedding with my mom in the traditional Kurdish clothes. We're just proud black, so that's it. Yeah, I think we are probably the best country in the world, if I'm honest. Think about other countries and other nationalities in the world. Are there any that you don't feel you get on with well, or you won't like particularly? Germany. Yeah, I'm not a fan of the Germans. Particularly India and Pakistan, probably because of the whole, the conflict. Because I have this side of me that hates Turkish people. Not people, but the government. But French? Nah. I'm more important than you. I don't know you, but in my opinion, I am strong and I am more important than a lot of people. How would you feel about taking a journey based on your DNA? What could you possibly tell me that I don't know? So do you know how DNA works? So you get half from mum and half from dad, so 50% from each of them, and they get 50% from their parents, and back and back and back. And all those little bits of your ancestor, they filter down to make you, you. I need you to spit in this tube for me. You spit up to the little black line. The story of you is in that tube. What's it going to tell me? It's going to be, oh yeah, you're French, and wait, your grandparents are French, and wait. 100% Bengali. Solid Iraqi. I'm Cuban. You're going to tell me that I'm English, like I've told you. I'm a little bit nervous, I have to say. So you ready to find out your results? Will you read it out to us, please? Wow, look at me. Oh my God. Oh,
Wow. I didn't expect that. All of them. Whoa! No. Caucasus, which was Turkish. Yeah. Eastern Europe, Spain, Portugal, Italy, Greece. I'm 32% British. What? Great Britain, 30%. Can we 5% German? I'm Irish. Yeah. So I'm a Muslim Jew. Great Britain, 11%. Are you sure these results are mine? Eastern Europe? Iceland has definitely moved closer to Europe now. I'm gonna go a bit far right now, but this should be compulsory. There would be no such thing as like extremism in the world if people knew their heritage like that. Like, who would be stupid enough to think of such thing as like a pure race? In a way, we're all kind of cousins, in a broad sense. In a much more direct sense, you have a cousin in this room. Turn around and guess who it is. Wash? Yeah. What's that? Why don't you come down here and meet your cousin? God, this is Did you know that? I didn't know I did. This is like my heart's pounding right now. I swear to God. I'm Jay from everywhere, but I've reached this. I'm a real man of the world. Mas por que eu trago esse filme? Para dizer, isso mexe comigo. Quais são as nossas razões de amar, de odiar, de fazer guerra, se na verdade somos todos tão humanos? O autor Ranieri Miranda, ele nos dá uma dica bem interessante sobre quebra de hábitos que precisam acontecer para que novos hábitos, melhores hábitos, aconteçam. E esse camarada aí, ele ajuda as pessoas a criarem um hábito para estudar e se prepararem para concursos públicos. E entre outros, ele tem algumas dicas bem interessantes. Mas para convencer a gente, ele conta uma história bem interessante. Eu quero resumir essa história. Primeiramente, ele diz, para entender melhor do que trata essa questão de termos hábitos, quebrar hábitos, formar novos hábitos, ele fala de uma grande empresa chamada Alcoa. Ela era uma das 3 maiores empresas de alumínio do mundo, junto com a Alcan e a Russell, com sede nos Estados Unidos. A empresa surgiu em 1886, na cidade de Pittsburgh, na Pensilvânia, Estados Unidos. Essa empresa hoje ela conta em torno de 129 mil empregados. A sua receita alcançou a cifra de 30,4 bilhões de dólares no ano 2006. Esse professor, então, Ranieri Miranda, ele disse que teve a oportunidade de fiscalizar uma unidade dela aqui no Brasil, e ele ficou impressionado com a segurança de trabalho que possuía essa empresa. E depois ele leu um pouco sobre a história dos últimos anos, e ele percebeu que no ano de 1987, quer dizer, depois de 101 anos de fundação dessa empresa, essa empresa entrou numa grande crise econômica. Ela passava por grandes dificuldades e por isso um burocrata chamado Paul O'Neill foi contratado para então ser diretor dessa empresa. No dia da sua posse, Paul O'Neill, ele tinha uma palavra para trazer e todos estavam muito ansiosos para ouvir os planos dele a respeito dessa empresa que estava agora tão fragmentada, com tanta dificuldade financeira. E ele diz assim: eu quero falar com vocês sobre segurança de trabalho. Essa frase surpreendeu a todos que estavam presentes.
como a segurança de trabalho poderia ajudar a Alcoa a sair da crise financeira pelo qual passava. E ele continua o discurso. Todos os anos, vários funcionários da Alcoa sofrem ferimentos tão graves que perdem um dia de trabalho. Nosso histórico de segurança é melhor do que, em média, da mão de obra americana, principalmente levando em conta que nossos empregados trabalham com metais a mais de 1.500 graus em máquinas capazes de arrancar o braço de um ser humano. Mas ainda não é suficiente. Pretendo fazer de Alcoa a empresa mais segura dos Estados Unidos. Minha meta é o índice zero de acidentes. Ele continua falando, mas não falou de impostos, não falou de lucros, não falou de dividendos, não falou de empréstimos, não falou de demissões, ele não falou nada disso. A situação estava tão estranha que, de repente, uma pessoa levanta o braço e diz: até quando o senhor vai falar de segurança do trabalho e não pontuar, de fato, o problema da empresa? E aí esse Paul O'Neill corajosamente diz: eu não tenho certeza se vocês me ouviram. Se vocês querem entender a situação da Alcoa, precisam olhar para os números da segurança dos nossos locais de trabalho. Se diminuirmos nossos índices de acidentes, não será devido a um esforço motivacional ou às baboseiras que vocês ouvem de tantos outros diretores executivos. Será porque os indivíduos dessa empresa concordam em se tornar parte de algo importante, dedicarem-se a criar um hábito de excelência no seu trabalho, começando diminuindo os acidentes. A segurança será um indicador de que estamos fazendo um avanço em mudar nossos hábitos em todo o âmbito da instituição. E é assim que devemos ser avaliados. Dados mostram que em menos de um ano após o discurso de O'Neill, os lucros da Alcoa atingiram uma alta recorde. No ano da sua aposentadoria, no ano 2000, o faturamento líquido anual da empresa subiu 5 vezes em relação a quando ele entrou na empresa 12 anos antes, ou 13 anos antes. E o mais surpreendente, esse crescimento aconteceu enquanto a Alcoa se tornava uma das empresas mais seguras do mundo. Deu para entender? O hábito da segurança gerou uma excelência nos relacionamentos, na maneira que a gente trabalhava, e toda a situação da empresa, consequentemente, ela gerou um desempenho e uma excelência cada vez maior, ao ponto que os resultados financeiros foram altamente transformados. Essas histórias, para mim, e conforme esse Ranieri Miranda, ele diz, é um exemplo. Hábitos, quando são mudados, prejudiciais, de uma maneira otimizada, um aspecto, de repente eles acabam, efeito dominó, mudando também outras situações. E ele chama esse hábito, o hábito angular, ele chama esse hábito mestre, hábito alavanca. Às vezes uma mudança em nossas vidas, uma meia hora acordar antes, de repente caminhar 3 vezes por semana, ou de repente você comer frutas de manhã, ou de repente você desligar a televisão um pouco mais cedo. E ele vai dizer algumas dicas bem interessantes. Por exemplo, se você quer diminuir um pouco de assistir televisão, ele diz, dificulte um pouco esse lance da televisão. Tire as pilhas do controle, esconda o controle talvez numa gaveta, tire a tomada da parede. Para que o seu cérebro entenda que você teria que fazer agora primeiro um ritual aí para fazer funcionar a televisão novamente. E só isso já seria uma maneira de mudar um pequeno hábito, alterar um pouquinho a tua rotina de ver televisão. Se você quer ler um pouquinho mais, comece de repente lendo um livro bem interessante. Segundo, deixe um marca-página dentro, uma caneta, um lápis, deixe no seu criado mudo, deixe aberto, para que quando você quer ler, não precise primeiro procurar o livro lá na prateleira ou debaixo das outras coisas, para ver onde é que está e dizer, mãe, cadê o livro e coisa assim. Se você tem que fazer isso primeiro, você não vai mais ler. Então, essas são as pequenas dicas, e ele chama isso então de hábitos angulares. E a gente precisa se reinventar um pouquinho. Isso veio bem em direção de uma frase que a Bárbara, nossa filha, tem usado, um pouco na área da saúde, também na área física também, e mesmo dentro do ramo dela, que é a psicologia. Devemos tornar as coisas erradas difíceis e as coisas certas fáceis.
Se você quer deixar de tomar tanto refrigerante, você não pode deixar aquela Coca-Cola trincando na porta da geladeira. Deixa ela lá na lavanderia, lá debaixo de uma prateleira lá, tá? Domingo no churrasco, lá você pode abrir ela. Mas deixa um suco gostoso na geladeira. Está entendendo? Porque se você deixar o suco na lavanderia, né? E de repente o limão ainda no pezinho lá, e a Coca estiver aqui, você vai tomar Coca. Deu para entender? É isso. Nós temos que criar pequenos hábitos em torno dessa frase. As coisas erradas se tornar um pouco mais difíceis. E as coisas certas tornar próximas da gente. Queridos, mas nós não estamos falando de hábitos nesse sentido. Qual seria, conforme Ranieri Miranda, qual seria, ele chama isso de energia de ativação para as nossas mudanças de hábitos? Por exemplo, uma bomba, ela precisa ter um pavio e tem um fósforozinho. Pá! Assim também nossas atitudes, elas precisam passar algo que dê um start. E agora nós temos que dizer, se nós somos tão habituados como seres humanos a fazer as coisas inadequadas, como seres humanos nós temos uma série de vícios e hábitos altamente destrutivos. O que tem isso a ver com o cristianismo? Primeiramente eu quero lembrar que Jesus, o Filho de Deus, foi mandado para o povo de Israel nascer lá como luz para as nações. E se Jesus tinha um discurso, ele diz: novo mandamento vos dou. Foi a única vez que ele falou isso. Novo mandamento vos dou. Qual é o mandamento? Amai-vos uns aos outros como eu amei vocês. Pessoal, esse é o pavio. Pá! Que transforma vidas, transforma famílias, transforma nações. O amor é energia de ativação para o mundo. Eu leio esse texto agora. Queridos amigos, palavra de 1 João 4. Amemo-nos uns aos outros, porque o amor vem de Deus. O amor tem uma origem, tem uma fonte. Quem ama é filho de Deus e conhece a Deus. Quem não ama, não conhece, pois Deus é amor. Foi assim que Deus mostrou o seu amor por nós. Ele mandou o seu único filho ao mundo para que pudéssemos ter vida por meio dele. E o amor é isto: não fomos nós que amamos a Deus, mas foi Ele que nos amou e mandou o seu Filho para que por meio dele os nossos pecados fossem perdoados. Amigos, se foi assim que Deus nos amou, então nós devemos nos amar uns aos outros. Se nós pegarmos esse texto, ele está dizendo com todas as letras que o amor tem um endereço, chama Deus. E que esse amor, ele teve uma atitude. Deus envia seu Filho Jesus. E a partir desse exemplo de amor incondicional, e na verdade, pessoal, quando nós podemos fazer algo pelo outro, fazer a diferença, e caso se eu não tivesse, essa outra pessoa não teria esse benefício, quando nós entendemos que esse é o amor de Deus, que caminha a segunda milha, é o amor de Deus que abençoa quem nos persegue, ora porque nos amaldiçoa, e quando nós temos condições de desativar bombas relógios que poderia dar novamente uma baita discussão, mas o amor de Jesus diz: eu posso lidar diferente com essa situação, eu não vou entrar nessa onda tóxica, mas eu tenho condições, através do amor de Jesus, desarmar essa situação e fazer a diferença.
Aonde nós aprendemos isso? Com quem nós aprendemos? Quem é o modelo disso? É Jesus, o Filho de Deus. Por isso esse texto ele é riquíssimo quando ele diz: vem de Deus, em Cristo Jesus. E Jesus disse 2, 3 vezes: aprendei de mim, porque sou manso e humilde. Ou no lava-pés ele diz: um exemplo eu vos dei, assim como eu fiz com vocês, façam isso também um aos outros. Esse amor sacrificial, esse amor que se doa pelo outro, para que o outro possa estar melhor, esse é o amor de Jesus. E para entendermos um pouco melhor ainda, nós queremos assistir mais um vídeo.
Queridos, parece que a gente se acostumou à história da Sexta-feira da Paixão e também da Páscoa. Mas quando a gente vê uma história dessa, de repente ela nos vem de uma maneira diferente, ela pega na gente. Mas essa é a história da humanidade, foi exatamente essa. O curso do trem da humanidade foi para destruição mesmo. E Deus fez uma escolha. Ele não precisaria ter feito essa escolha. Ele podia ter apagado a humanidade e acabou. Fim. E Ele resolve enviar o seu mais querido, o seu mais precioso. E se havia um pai aqui desesperado pela morte de um filho, a Bíblia nos fala que quando Jesus foi crucificado, houve trevas, terremotos sobre a terra, muita coisa aconteceu, no mundo visível e invisível, para que uma pessoa possa ser salva. E há júbilo no céu por um pecador. Quando alguém dá a volta, entendeu que essa história, essa morte não foi em vão. Quando Deus amou o mundo e deu seu Filho unigênito, é para entendermos que tem um curso da história que só tem sentido quando a gente faz valer a pena o que o Senhor Jesus já fez por nós. E quando alguém nos ama dessa maneira, queridos, parece que então fica mais fácil a gente também amar. Quando alguém nos amou muito, alguém fez uma gentileza muito grande, alguém demonstrou a sua companhia, a sua presença numa época de enfermidade, isso é inesquecível, não é verdade? Alguém já fez uma coisa muito especial para vocês? Eu tenho algumas que eu podia citar. Isso fica cravado no coração, você se torna eternamente grato. Amados, o Senhor fez tudo por nós, e nós somos convidados, através dessa gratidão, chegar a Ele em adoração e nos deixar contagiar com este amor. Como é que a gente pode fazer valer esse amor? Eu gosto muito de um texto de Marcos: ouvir para então poder amar. Interessante, chegou um fariseu a Jesus e perguntou: Senhor, qual é o grande mandamento? Esse texto para mim tem se tornado novamente muito bacana. Ele diz assim, Jesus fala: o mais importante é esse: ouve, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, o Senhor é o único Senhor. A gente logo fala que é para amar a Deus todo o coração, toda a alma, todo o entendimento, toda a força. Isso faz parte desse pacote. Mas o primeiro mandamento é: escute o Senhor teu Deus. Se nós tirarmos 2 primeiros capítulos da Bíblia, os últimos 2 capítulos da Bíblia, céu, fala de céu, e no final fala de céu. Todos os outros capítulos falam de salvação, da história da salvação de Deus com este mundo. Nesse sentido, qual é o grande mandamento? Escute a história de salvação de Deus. E esse lance de escutar, a palavra hebraica ouvir significa coração. Pode ser dito a mesma palavra, ouvir e coração. Ouvir é ir para o coração. E eu amo essa ideia de que quando as crianças são geradas no feto da mãe, essas crianças, a primeira coisa que ela desenvolve dos sentidos é a audição. A voz da mãe, os ruídos, os barulhos, é o ouvir. A última coisa que o ser humano perde quando ele está no limite da morte, numa UTI, fala-se que é a audição. Eu visitei uma senhorinha uma vez em Joinville e foi interessante. A pessoa era a filha que me pediu para visitar. Quando eu fui lá, eu orei com ela e ela disse amém. Aí a filha ficou emocionada, mas por quê?
Pastor, 2 anos, ela não dizia mais uma única palavra. Não foram poucas as vezes que a gente pôde acompanhar situações. Uma vez no Lar das Flores, foi uma experiência bem interessante. Alguém nos chamou e disse, por favor, pastor, tem uma senhorinha que está dias e dias em angústia. Ela nos falava, mas estava também aparentemente inconsciente, mas havia um agito nela ainda, um incômodo, e ela não conseguia falecer. E aí eu fui lá, levei uma palavra, e aí eu lembro que a gente impõe as mãos e orei o Pai Nosso. Durante a oração do Pai Nosso, não cheguei ao final, ela veio a falecer. E aí a enfermeira que estava no pé da cama disse, pastor, que lindo. Não é uma questão de lindo, é uma questão de a nossa audição nos conecta com Deus. Esse é o meu filho amado. Olhem para ele os milagres que ele faz. Percebam bem, não. A voz do Espírito Santo disse, esse é o meu filho amado, a ele ouvi. A fé vem pelo ouvir da pregação. Deus está falando desde o começo. Deus em Cristo Jesus é o verbo, a fala que se fez carne. E Deus nos dotou de ouvidos. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Jesus falou isso algumas vezes. Por isso, queridos, a fé, ela vem em ouvir essa voz do amor de Deus. Ouvir essa história que uma analogia feita desse trem, tem uma história de Deus na humanidade. Ouça essa voz do amor de Deus, do ouvido para o coração. Ouve, ó Israel, o Senhor Deus é o único Deus. E agora, a partir de ouvir essa voz, dentro de nós dá o start, a energia que ativa todas as coisas. É o amor de Deus. E por causa desse amor de Deus, nós podemos amar o Senhor de todo o coração, toda a nossa emoção, de toda a alma, a nossa espiritualidade, um amor completo a Jesus e o Filho de Deus. 3, de todo o teu entendimento de maneira inteligente, cognitiva, nossa aprendizagem, nossa formação. Ame a Deus com a sua formação. 4, com todas as suas forças. Ame a Deus com o seu corpo. Que coisa incrível! Emoção, coração, né? Nossa emoção, nossa espiritualidade, nosso cognitivo, nossa inteligência e o nosso corpo. 2 dicas práticas ainda, que eu quero falar sobre a dinâmica do amor de Deus. Se vocês obedecerem aos meus mandamentos, permanecerão no meu amor, assim como tenho obedecido o mandamento do meu Pai, e em seu amor permaneço. Olha essas 2 palavras, eu até deixei elas com cor diferente. Obedecer à vontade de Deus nos leva a estarmos enxertados no amor de Deus. Tem pessoas que querem amar, às vezes tirar da prateleira algum amor, tirar de alguma maneira alguma emoção. Queridos, isso pode ser o amor filos de gostar, isso pode ser o amor eros da nossa sexualidade, que tem uma química maravilhosa, mas o amor que é dito aqui, do amor de Deus, que aquece os nossos corações, que é um amor sacrificial, ele passa pela obediência da fala, da voz mansa, suave, da voz agradável de Deus para as nossas vidas. É obediência. E quando nós obedecemos à vontade, estamos centrados, conectados no propósito de Deus, curiosamente nós permanecemos no seu amor. Isso não tem como separar. E aí o versículo 11 diz: eu tenho dito essas palavras para que a minha alegria então esteja
em vocês, e a alegria de vocês esteja completa. Aqui está dizendo que Jesus, o Filho de Deus, é alegria. Permanecer na sua vontade, amar, e nós estarmos plenos da sua alegria. E a alegria de vocês vai ser completa. Olha que tripé maravilhoso. Vontade de Deus, amor e plenitude da alegria. Queridos, que exemplos maravilhosos para nós podermos vivenciar o amor de Deus em nossas vidas. Tem um treinamento aqui. Paulo vai dizer para o seu colaborador Timóteo: exercita-te na fé. Nós nos exercitamos na leitura, exercitamos em pedalar, exercitamos na academia, exercitamos melhorar um pouquinho a nossa culinária, exercitamos como deixar o nosso jardim bonito, exercitamos. E Paulo está dizendo, bacana todas as áreas, mas exercita-te na fé, na tua piedade. Transforme esse treino em hábito. E esse hábito, ele quer nos levar ao amor de Deus. E com certeza, esse é o amor que Paulo vai dizer em 1 Coríntios 13, é o amor que jamais acaba. Amados, não dá para ficar indiferente a esse amor. E se você quer amar, fique centrado na vontade do Senhor, para que você possa amar melhor. E essa conjugação vai fazer com que a alegria dele seja plena em nossas vidas. Amém. Siga a nossa comunidade nas redes sociais para receber conteúdo exclusivo, avisos e eventos. É só procurar Comunidade Apóstolo Pedro no Facebook ou Instagram. Ou acessar o nosso site apostolopedro.com.br.